Você já ouviu falar de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá? Mauá foi o maior empresário da história do Brasil. Tá, mas hoje você tem bilionários? Não, esquece. Mauá foi, de longe, o maior empresário até hoje. No século XIX, quando ele viveu, ele construiu ferrovias, investiu na indústria, trouxe inovações muito significativas para a época e enfrentou grandes desafios. Mas, acima de tudo, ele deixou lições de liderança que ainda são relevantes, ainda são muito atuais. Nesse vídeo, eu justamente vou falar 7 coisas que nós podemos aprender sobre liderança com o Barão de Mauá. Eu usei como fontes o livro, que deve estar aparecendo aqui em algum lugar da tela, Mauá, o Empresário do Império, publicado em 1995, cujo autor é Jorge Caldeira. Eu recomendo fortemente, porque é uma das mais completas biografias, se não a mais completa, biografia do Barão de Mauá já escrita. E por que eu estou trazendo isso? Porque uma das formas de aprender liderança é modelar a mentalidade e os comportamentos de grandes líderes. É tentando copiar essa mentalidade e esses comportamentos que nós conseguimos melhorar a nossa própria liderança. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Irineu Evangelista de Souza, que na verdade era o nome do Barão de Mauá, nasceu em 1813 numa uma remota localidade do Rio Grande do Sul chamada Arroio Grande. Ele ficou órfão muito cedo, aos 5 anos de idade, e a sua mãe, sem ter condições na época de criá-lo, ela era uma viúva numa região remota e muito perigosa, ela entregou o Mauá, o Irineu, então que não era Mauá ainda, para um tio no Rio de Janeiro criá-lo. E ele começou a trabalhar muito cedo, aos 9 anos de idade, no comércio, como aprendiz. Naquela época, isso era legal, porque naquela época não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele começou a trabalhar com essa idade. E desde cedo ele demonstrou uma inteligência acima da média e uma disposição, uma vontade de aprender muito grande. E aí, aos 14 anos, ele ingressou numa empresa de importação e exportação de um escocês chamado Ricardo Carruthers. E esse foi o ponto de virada assim, da vida do Mauá. O Carl Reuters reconheceu o potencial do Mauá, a disposição dele, a vontade de aprender, e aí vai a primeira lição de todo líder, que é esse interesse, essa mentalidade de aprender sempre, de estar sempre aprendendo, ela é fundamental para quem quer liderar alguma coisa. E uma outra coisa que também é relevante é a presença de um mentor, porque com então patrão, ele aprimorou a contabilidade, que ele já tinha uma boa noção, ele aprimorou as noções de comércio, aprendeu inglês. E com apenas 23 anos de idade, ele passou a ser gerente do negócio e aos 26 ele se tornou sócio da empresa. E foi nesse período que ele viajou para a Inglaterra e vislumbrou o que seria um país industrializado, a riqueza que isso poderia gerar, o que contrastava com a situação então do Brasil, que estava baseado numa monocultura e numa dependência externa muito grande. E aí vai a segunda lição de liderança, que é a capacidade visionária, você vê além do presente, as oportunidades e possíveis caminhos melhores para um país, para uma empresa, seja o que for. Mauá compreendeu que o Brasil precisava de industrialização, de infraestrutura, para que ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse ser um país melhor. Isso enquanto a elite da época ainda defendia ideias da monocultura e do trabalho escravo ainda. Demonstrando essa capacidade enorme, empreendedora, essa visão de futuro, ele criou diversos empreendimentos. Ele criou a Fundação Banco Mauá e Cia, que foi um dos primeiros bancos de investimento do Brasil. A primeira ferrovia do Brasil, que é a Estrada de Ferro Mauá, em 1854, ligando o porto de Mauá a Petrópolis. Ele promoveu também a expansão do setor naval com a construção do maior estaleiro do Brasil à época, que era o estaleiro de Ponta da Areia, no Rio. Fez investimentos em iluminação pública a gás, substituindo o sistema rudimentar da época. Ele criou uma companhia de gás que proporcionou esse serviço. Criou companhias de navegação a vapor, facilitando o transporte entre diversas regiões do país, que era chave para impulsionar o comércio. Naquele tempo não tinha estradas, estradas péssimas, muito menos ferrovias. Ele criou a primeira ferrovia e o único meio era a navegação de cabotagem. E ele foi responsável pela construção do primeiro cabo telegráfico submarino conectando o Brasil ao restante do mundo. E só focando nesse último, para vocês terem uma ideia, os jornalistas, né, eles só conseguiam notícias da Europa de 15 dias a 40 dias depois,
com o advento do telégrafo, eles podiam publicar notícias da Europa um dia ou 2 dias depois apenas. Então foi uma revolução. A mentalidade progressista dele, suas iniciativas ajudaram a modernizar o Brasil, trazendo inovações em áreas que eram até então dominadas pelo atraso tecnológico e pela dependência externa. Então, aos 30 anos, ele era um dos empresários mais influentes do país, investindo aí em diversas áreas, como vocês viram, ele tinha negócios bem diversificados. E aí vem a terceira lição, que é a função do propósito para motivar e criar uma cultura de inovação. Mauá, já naquela época, sabia que para motivar a equipe não bastava pagar bons salários. Era preciso criar um senso de propósito, mostrando para os funcionários que eles estavam participando de algo grande que ia mudar o país. Por exemplo, ele motivava os operários do estaleiro de Ponta da Areia, explicando que eles estavam ajudando a tornar o Brasil independente da indústria naval estrangeira. Nos seus projetos ferroviários, ele destacava que estavam modernizando o Brasil, reduzindo as distâncias, tornando o país mais produtivo, mais eficiente. E não é só isso, ele criava um ambiente propício para a inovação, porque já naquela época também ele aceitava e estimulava que os funcionários dessem sugestões para melhorar o negócio. Pense isso, naquela época não era nada comum. Como eu disse no início do vídeo, Mauá foi o maior empresário da história do país. Ele tinha empresas, as empresas eram presentes em 6 países. Ele tinha, na verdade, nós tínhamos multinacionais brasileiras e o volume que ele movimentava era de dinheiro era semelhante ao do próprio império. Tem estimativas que hoje uma fortuna, um império desse tamanho, equivaleria a alguma coisa como 50 bilhões de dólares. E como ele gerenciava tudo isso? Isso nos leva à próxima lição, que é a de delegação inteligente e gestão de equipes autônomas. Porque Mauá, ele não centrava as operações unicamente nele. Ele acreditava que era preciso dar algum grau de autonomia para que os seus gerentes tomassem decisões de acordo com as circunstâncias locais. Por exemplo, no Banco Maurícia, onde ele tinha filiais no Uruguai, Argentina e Inglaterra, ele confiou a gestão local a profissionais experientes que tinham autonomia para tomar suas decisões. No setor de navegação, nas companhias de navegação, os gerentes também tinham autonomia em relação às tarifas e para ajustar rotas. E ele dirigia tudo do Rio de Janeiro por intermédio de cartas e relatórios. As pessoas mandavam cartas, relatórios contábeis, administrativos, e ele fazia as recomendações por carta. Imagina dirigir um império desses hoje, multinacional, sem uma videoconferência, sem nenhum telefone. E mesmo tendo todo esse império, Mauá tinha uma coisa que não se encontrava muito nessa época e talvez nem se encontre nos dias de hoje, que é a próxima lição, que é o que Daniel Goleman chama de liderança sábia. Que é isso, é não se preocupar só com o próprio umbigo, só com o lucro das suas próprias empresas, mas sim com proporcionar um bem-estar à sociedade e progresso para o país. E Mauá, naquela época, ele já entendia que a escravatura era um atraso para o país, era um ônus, e a sua abolição era uma oportunidade e não uma ameaça, como a elite econômica da época achava. Ele criticava o governo pela falta de planejamento, de um plano para a transição do trabalho escravocrata para o trabalho assalariado. Isso poderia gerar uma crise econômica e social, e foi de fato, o fato aconteceu, pelo menos do ponto de vista social, que você libertou as pessoas, mas não deu oportunidades, não deu direitos, e uma situação muito complicada que se arrasta até hoje. E ele demonstrou sempre congruência com o que ele pensava, dizia, com o que ele fazia. Ele jamais utilizou mão de obra escrava nos seus empreendimentos. Ele sempre utilizou trabalho assalariado. Isso era um contraste muito grande para a época, com a mentalidade da época. E se isso já é muito, vou dizer mais uma coisa: ele implementou um sistema de participação dos lucros para os funcionários. Já naquela época, uma coisa que era muito à frente do seu tempo. E ainda nessa área de se preocupar com o desenvolvimento, com a sociedade, Mauá, ele acreditava que o acesso ao crédito, o crédito barato, era fundamental para o desenvolvimento do país, para gerar riqueza. Então, o banco, o seu banco, como eu já falei lá também no início do vídeo, era um banco de investimento que financiava projetos inovadores de pequenos e médios empresários que visavam a desenvolver, que isso era fundamental para desenvolver o país.
Então, enquanto o governo favorecia os fazendeiros ainda envolvidos com o regime escravocrata, Mauá financiava pequenos e médios empresários para que eles se industrializassem, para desenvolver aí o setor da indústria. E como eu disse, ele sempre foi congruente com o que ele pensava. Tanto que teve um episódio que ele foi instado a salvar o governo do Uruguai, a fornecer empréstimos para o governo do Uruguai, o governo então tinha quebrado. Não vou entrar muito nessa história, mas é uma história muito interessante. Leia o livro, você vai gostar. E ele, em vez de extorquir juros caros, ele ofereceu um desconto de 95%, porque de forma a baratear o crédito e era uma forma de que o país se recuperasse, gerasse riqueza e gerasse muito mais capacidade de pagamento. Nesse sentido, isso foi fundamental para a recuperação econômica do país, então do Uruguai. Mas toda essa inovação, todas essas ideias revolucionárias para a época tiveram um preço. Mauá sofreu uma perseguição econômica e política implacável por desafiar o status quo. Ele teve que lidar com boicote, sabotagem e falta de apoio vindo do governo. Seu banco e suas indústrias foram sistematicamente minados por políticas que o prejudicavam e favoreciam, então, a elite econômica da época e interesses estrangeiros. O crescimento da influência do Mauá incomodou setores conservadores que viam na industrialização uma ameaça à hegemonia, à sua hegemonia, aos seus interesses à época. E aí vem mais uma lição de liderança, que é a adaptação e a reinvenção como forma de resiliência, se adaptar para resistir a todas essas situações adversas. Então, ao longo da sua trajetória, mesmo diante de todas as dificuldades, Mauá sempre tentou se reinventar e adaptar os seus negócios de acordo com as circunstâncias. Ele investiu em novos setores, buscou parcerias, assim buscando resistir ao boicote econômico que ele sofria sempre dos setores conservadores. Eu vou dar um exemplo. No século XIX, o Brasil era quase que inteiramente dependente do setor financeiro inglês. Então, os bancos ingleses é que financiavam ou não os empreendimentos. E, devido à característica das suas ideias, ele tinha dificuldade em conseguir crédito e crédito barato. O que que ele fez? Ele criou o banco, que foi o Banco Mauá e Cia, para conseguir financiar seus empreendimentos. E para garantir a solidez financeira do banco, ele expandiu os negócios do banco para a Argentina, para o Uruguai, para a França e para a própria Inglaterra. Outro exemplo eram as parcerias que eu falei. Então, o Mauá ele nem encontrava sócios que compartilhassem das mesmas ideias e tivessem a coragem de investir nos seus empreendimentos e nem a mão de obra especializada que ele necessitava. O que que ele fez? Ele foi buscar no exterior parcerias com empresários estrangeiros e importou, fez vir técnicos que eram capacitados nas áreas, por exemplo, no estaleiro de Ponta de Areia, e esses técnicos, eles ensinavam aos brasileiros, transferindo tecnologia. Olha só outra coisa da época, que muito avançada para a época, transferência de tecnologia para o país. Eu falei, a crescente independência econômica, Mauá começou a entrar em rota de colisão, não só com os banqueiros ingleses, mas como o próprio imperador, além da oligarquia rural à época, que tinha o poder político. Isso se intensificou em 1875 com a crise, teve uma crise no comércio internacional e a queda dos preços do café. Isso provocou uma grave crise financeira e, sem apoio, o governo imperial negou apoio a Mauá e ele foi à falência, várias das suas empresas tiveram que fechar. Isso nos leva à sétima e última lição, que é mais atual do que nunca, que é a questão ética. Porque, apesar da falência, Mauá, ele pediu para ser o gestor da massa credora e ele administrou isso tão bem que ele fez questão de pagar até o último centavo dos seus credores. E isso, à época, não era comum. Os empresários simplesmente abandonavam suas dívidas. Ele defendia que a reputação era um dos maiores ativos que um líder teria que ter. E que a ética, ela está acima dos interesses de curto prazo. E um detalhe, ele nunca pediu que os seus funcionários fizessem alguma coisa que ele mesmo não fizesse, que ele não achasse apropriado. E ele tratava bem os funcionários, coisa que até hoje, século XXI, em muitos lugares não acontece. Em essência, ele acreditava que o sucesso não estava apenas no lucro, no dinheiro, mas na forma como se trata as pessoas e como se honram os seus compromissos. Olha só. Irineu Evangelista de Souza faleceu em 21 de outubro de 1889, aos 75 anos, pouco antes da proclamação da República. Seu legado, no entanto,
permanece vivo. Mais do que um empresário de sucesso, do que um bilionário, ele foi um homem um visionário, que acreditava no futuro do país, que queria um futuro melhor. E o legado que ele deixou, em termos de industrialização, a semente que ele deixou, foi que fez com que o Brasil conseguisse um grau de industrialização. Suas lições de visão estratégica, resiliência, ética, gestão de equipes e adaptação continuam extremamente atuais e aplicáveis a qualquer líder moderno. Eu encerro com uma frase de Mauá que diz que não é dinheiro que falta ao país, mas sim homens que saibam empregá-los. É isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.